Bom dia. Bom dia, Isabela. Bom dia. Vamos dar início a mais um encontro nosso, mais um dia especial que o Senhor fez para nós. Estamos aqui hoje para falar dele. Amém? Sinaliza para mim aí se vocês estão me ouvindo. Se tá legal o som, se vocês estão me ouvindo. Sinaliza para mim. Bom dia, Beatriz, seja bem-vinda. Legal, gente. Hoje o nosso tema... Legal, o som tá saindo legal. Hoje o nosso tema é sobre amizade. Como é bom a gente ter amigos, né? Que caminham com a gente, junto conosco, somando na nossa vida. E eu gostaria de dar bom dia a todos os ouvintes da rádio conectados adm.net. Bom dia a todos que estão com a gente no nosso Instagram, conectados2311. Hoje nós estamos aqui nesse projeto Junção da Rádio, junto com o Hashtag Conectados, que é um projeto voltado a falar de Jesus, a falar sobre as coisas de Deus. É um projeto que nasceu no nosso coração e nós estamos muito felizes de estar aqui compartilhando com vocês sobre o amor de Jesus Cristo na nossa vida. Eu peço a vocês que participem junto com a gente. Se tiver pergunta, manda. Se quiser fazer algum comentário, comente. Vocês são muito bem-vindos aqui conosco. O nosso tema hoje é sobre amizade. Nós vamos estar conversando com a Gislane Ferreira, uma pessoa muito especial. Ela é uma das cabeças desse projeto Conectados. E nós vamos falar dentro de dois versículos bíblicos. 1 Coríntios 15, 33 e Provérbios 17, 17. São dois versículos que falam sobre amizade. E nós estamos muito felizes de estar compartilhando aqui um pouco que a gente sabe. Vamos estar aprendendo também juntos aqui, né? E vamos lá, eu vou começar sobre o primeiro versículo, 1 Coríntios 15, 33, que ele fala o seguinte: não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Quando Jesus ele coloca esse versículo para nós, né? Quando ele cita isso para a gente, em 1 Coríntios 15, 33, ele vem falar sobre as nossas limitações, sobre as nossas fraquezas, porque a gente se engana, né? E a gente acha, às vezes, que uma má companhia não vai trazer nenhum malefício para a gente. Mas não, a gente precisa se ater a isso, né? E estar atento realmente que as boas companhias, elas preservam o que nós temos de bom. E as más companhias, elas nos corrompem. Né? E o segundo versículo que a gente quer citar também, ele se encontra em Provérbios 17, 17, que fala o seguinte: em todo tempo ama o amigo, e para a hora da angústia nasce o irmão. Esse versículo também, ele fala o seguinte pra gente, que nossos amigos, quando eles são verdadeiros, eles estão com a gente em todo o tempo, no tempo bom e no tempo ruim. Né? Porque nós passamos por tempos bons e tempos ruins, e nossos amigos verdadeiros, eles estão com a gente em todos esses momentos, né? Eles valorizam o que nós temos de melhor e nas nossas dificuldades eles nos corrigem, né? Eles abrem nossos olhos. Então a amizade tem um papel muito importante na nossa caminhada. E eu trouxe um versículo também para a gente estar meditando, que é Salmo 1, bem-aventurado que não anda... Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Esse versículo ele fala para que a gente tenha sabedoria para entender que os amigos são os que extraem o melhor de nós e que aceitam as nossas imperfeições, que nos incentivam em nossas limitações e que nos levam para perto de Deus. Esses são aqueles amigos assim que você tem que guardar no seu coração e caminhar com eles, né? Porque eles extraem o melhor de nós. Teve uma vez que eu recebi um ensinamento de um pastor amigo meu, ele é super jovem também, ele é super pra frente, e eu coloquei esse ensinamento na minha vida. Ele me passou o seguinte, que é o importante que a gente tenha sempre alguém acima de nós na nossa vida.
alguém que já tenha alcançado algum lugar que a gente admira, alguém que tenha uma busca por Deus grande, alguém que tenha algum ensinamento para trazer para nós. E isso é muito importante, que a gente tenha alguém acima de nós, alguém que nos instrua, alguém que, quando você está passando alguma dificuldade, assim, que você fica, gente, qual a decisão que eu vou tomar? Você já sabe que tem aquela pessoa ali, né? Isso é muito importante. E eu carrego essa pessoa comigo, e essa pessoa sempre está ali me ajudando, me instruindo, falando alguma coisa boa para mim, trazendo alguma coisa de bom para minha vida. E esse é o verdadeiro sentido da amizade, né? A gente somar na vida de alguém. E teve alguém na Bíblia que foi o nosso maior amigo, que foi Jesus Cristo, que entregou a vida dele por nós para nos salvar. Esse amigo é aquele amigo que você tem que trazer ele dentro do seu coração, para perto do seu peito, né? Para que ele possa estar te ajudando em todos os caminhos. Né? Vamos lá, gente, vamos começar. A nossa amiga já está aí. A nossa convidada já está nos aguardando. Eu vou me apresentar e logo em seguida eu vou apresentar ela e que a gente possa começar nosso bate-papo e contando também com a participação de vocês, que vocês possam estar fazendo pergunta, comentando, dando exemplo do que vocês já passaram também, para que isso possa virar um bate-papo bem legal e bem produtivo, tá bom? Eu sou a Sabrina Araújo, esposa do Ricardo Araújo, mãe do Miguel. Eu sou levita na Igreja do Evangelho Quadrangular de Parapeúna. Eu sou autora do projeto Conectados com Cristo. Sou uma das autoras também da rádio web conectadosadm.net, juntamente com meu esposo e com o cantor Adriel Couto. E hoje nós estaremos recebendo a nossa amiga Gislane Ferreira. Gislane, solicita aí para você entrar com a gente começar o nosso bate-papo muito especial. Ela é uma pessoa que está sempre comigo, porque ela é uma dos cabeças do grupo Conectadas com Cristo. Vamos lá, respira, Sabrina. A Gislane Ferreira, ela é esposa do William Araújo, levita e professora de crianças na Igreja do Evangelho Quadrangular. É uma das diretoras de novos projetos e diretora de marketing do projeto Conectados com Cristo. Gislane, solicita a sua entrada aí, sai um pouquinho da live e entra de novo e solicita para entrar, para a gente estar te aceitando. E ela hoje vai conversar com a gente sobre o tema amizade. Isso vai ser muito legal, vai ser muito bom para o nosso crescimento. Né? E ela é uma pessoa que a gente sempre pode contar como amiga. Ela já chegou! Bom dia, Bom Gislane! dia. Seja muito bem-vinda na nossa live. Tenho certeza que você está aqui para trazer um pouquinho do seu conhecimento para a gente estar trocando nossas informações e tá também conversando com o pessoal que está aí com a gente. Amém. Deixa eu só te avisar, o vídeo, não sei se é só pra mim, mas o vídeo tá cortando a sua cabeça. Ai, meu Deus! Aí, agora eu consigo ver seu rosto. Aí, legal? Foi. Show de bola! Então, nós te convidamos hoje aqui para a gente estar falando sobre amizade. E eu citei até um exemplo aqui, né, de amizade na Bíblia, que eu vou falar aqui com vocês, que é sobre a história, você deve conhecer, de Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles tinham um amigo muito especial, que era Davi, né? Eles tinham sido exilados do Egito para a Babilônia, e a amizade deles por Davi levou eles de exilados para um dos cabeças na época da Babilônia, porque Davi ele foi eleito um primeiro-ministro. Ele só estava abaixo do rei, que era Nabucodonosor na época. Então, essa amizade deles com Davi trouxe eles de exilado para um dos caras que comandavam, assim, naquela época, a Babilônia. Então, olha só como é importante a amizade. As amizades nos levam, né, para lugares muito bons ou muito ruins, não é verdade, Gi? Isso, exatamente. É isso aí. E eu separei algumas perguntinhas para fazer para você, para a gente poder debater, conversar, e eu conto também com a colaboração do pessoal que está aí nos ouvindo, que entrou aí na live. Sejam todos muito bem-vindos. Pessoal da rádio também que vai estar com a gente conversando também, ouvindo
né, nossa live, que possam também estar aí somando junto a gente. Gi, vamos lá, podemos começar? Podemos. Então tá bom. Eu fiz uma perguntinha aqui, a primeira é o seguinte: em qual momento você decidiu entregar sua vida a Jesus e se despertou para caminhar firme pelos caminhos dele? Por que que você decidiu? Então, vou tentar resumir para não Tá. ficar grande essa pergunta. É, Quando eu nasci, minha mãe já era da igreja. Então, ela sempre me levava com ela. E aí, no caso, a minha mãe era da Assembleia de Deus. Então, minha mãe sempre Uhum. ia na igreja, desde pequena, eu sempre tenho essa visão da minha mãe na igreja. Inclusive, tem fotos minhas, minha mãe cantando no grupo de mulheres e eu lá do lado dela. E aí, essa igreja era em Amparo, porque a gente morava lá. E aí, quando a gente mudou aqui para Parapiona, a minha mãe continuava indo lá. Era uma igreja que a minha mãe tinha um carinho muito grande pelo pastor, pelos membros. Minha mãe exerceu várias funções nessa igreja, então minha mãe tinha um carinho muito grande por lá. Porém, minha mãe ia com menos frequência devido à distância. E aí, quando eu tinha uns 10 anos, mais ou menos, eu tinha uma prima que passou por um tempo, ela morou comigo, e aí ela me chamou. Um dia ela me chamou para ir na igreja aqui em Parapiona com ela, e eu fui, que é a quadrangular. E aí, quando eu cheguei lá, tipo, tinha muitos jovens, tinha muitas crianças, tinha muitas pessoas. E desde o primeiro momento que eu fui para lá, eu me apaixonei, porque tinha muita criança. Assim, muitas pessoas que regulavam a idade comigo em si. E aí a gente ficava tudo junto na hora do louvor, cantava, dançava, criava coreografia das músicas. E aí eu realmente me identifiquei. Desde criança eu gostava de ir lá. E aí eu fui continuando, e aí às vezes eu ia com pessoas que amizades que eu fiz na igreja, porque minha mãe ia em Amparo, e eu fui continuando aí. Aí um dia minha mãe foi convidada para ir também, e aí acabou que a minha mãe ficou nessa igreja. Mas aí quando eu fiz 12 anos, que foi no ano de 2008, eu escolhi me batizar. E aí eu me batizei, foi em novembro de 2008. E até então eu sigo a minha vida ao lado de Jesus, nunca consegui me imaginar longe disso, não consigo me ver em outro lugar, não consigo me ver em outro ambiente que não seja da igreja, sabe? Eu nunca me vi longe disso. Hoje, quando eu olho para trás, eu vejo que realmente eu estou no lugar certo e eu não pretendo sair. É Ah, que bom. isso, assim, só para vocês terem uma ideia. E aí depois metade minha mãe Legal. também foi, minha mãe continuou, né? Hoje minha mãe também é da igreja quadrangular, mas eu escolhi me batizar. Não teve influência nenhuma da minha mãe, não teve influência de ninguém. Ah, legal. Então, foi escolha sua, né? Ninguém te obrigou, né, a fazer nada. É, porque às vezes as pessoas me perguntam: ah, você se batizou cedo porque sua mãe te obrigou? Não. Embora minha mãe seja assim, uma influência muito grande na minha vida, porque desde pequena eu sempre via minha mãe na igreja, minha mãe lendo a Bíblia, minha mãe sempre foi muito de oração. Mas quando foi anunciado que teria um batismo, eu cheguei perto da minha mãe e falei: mãe, eu quero me batizar. E aí ela falou assim: ah, você tem certeza? E ela, tipo assim, ela ainda, né, me perguntou se realmente era o que eu queria. E aí eu falei que sim. Aí eu pedi a permissão do meu pai deixou, e aí eu me batizei. Então foi uma Que legal, porque você era muito nova, 12 anos, né? assim. E Uma criança, é, assim. e já tem assim 10 anos que eu me batizei. Cara, que legal, que legal. E alguma amiga, alguma amizade te influenciou, assim, a... Você acha que alguma amizade te ajudou a tomar essa decisão, assim, na época? Sim, porque tinha muitas pessoas da minha idade naquela época. E aí eu lembro Aham. que a gente só podia se batizar quando a gente tivesse 12 anos. Assim, como a Uhum. gente era menor de idade, então só quando completasse a idade dos 12 anos. E aí tinha umas amigas minhas da igreja que, tipo, eram um ano mais velho que eu. E aí elas se batizaram no ano anterior.
E eu fiquei super triste, eu chorei porque eu queria batizar junto com elas. Eu falei com a minha mãe, falei com o meu pastor, falei, não, mas eu tenho certeza que é isso que eu quero. Ele, não, mas espera mais um ano, que não sei o quê. Aí, tipo assim, teve muita influência e teve muitas pessoas que me ajudaram nesse processo também. Porque, embora eu fosse da igreja, né, eu era muito nova e muitas das vezes não tinha o hábito de ler a Bíblia em casa, de orar, de jejuar. Então, eu tive muitas pessoas que me ajudaram nesse processo também, que tipo, me influenciavam para poder crescer espiritualmente, entendeu? Ah, legal, legal. Então, quer dizer, né, a influência das amizades aí cedo, desde nova, né? E um dos nossos versículos tema, ele fala que as más companhias corrompem os bons costumes. E isso é bíblico. Você acredita que em algum momento da sua vida você teve, assim, alguma pessoa que te influenciou mal também? Porque a gente tem amizades tanto dentro da igreja quanto fora da igreja, e isso não tem mal algum, né? Isso tudo é saudável e inclusive a gente gosta muito de pessoas que não são da igreja também e tem amizades assim de verdade, amizade sincera com pessoas que não são da igreja e são pessoas boas, né? Mas existe algum momento que você acha que alguma amizade te influenciou a fazer coisas ruins? Tipo assim, a gente precisa ter cuidado com isso? Sim, sim. Ainda mais quando a gente é muito jovem, né? A gente está Uhum. moldando a nossa vida, então eu diria que a gente é muito influenciado nas nossas escolhas. Às vezes muito pressionados também. Quem já não entrou numa briga porque foi pressionado por outra pessoa? Quem já não falou mal de outra pessoa porque o outro estava falando? Quem já não pegou ódio de alguém só porque o amigo não gostava e adquiriu isso? Eu falo isso assim, principalmente adolescente. Adolescente tem muito essa mania. E É, aí, eu acredito sim que as más companhias corrompem, porque da mesma forma que quando você se relaciona com uma pessoa que te traz uma boa influência, você adquire aqueles hábitos dela. Da mesma forma, quando você se relaciona com pessoas que são más companhias, você vai adquirir os maus hábitos dela. Isso é óbvio, né? Seria assim um é. pouco de hipocrisia se a gente dissesse, né, que a gente não é influenciado pelos nossos amigos, porque nós somos. Eu lembro que quando eu era mais nova, e aí quando eu começava a andar muito com alguém, eu falo isso assim, às vezes eu começava a falar igual a pessoa, a pegar gírias. E aí minha mãe falava assim, nossa, Giovana, você tá falando igual fulano. Porque esse relacionamento te traz isso, te traz aquele. Você começa a compartilhar coisas. E aí eu lembro que teve uma época da minha vida, né, que eu era muito adolescente, e que eu vi algumas amizades minhas que ouviam músicas que não eram da igreja, indo em alguns lugares, tipo festas, rodas de conversas que não edificavam em nada. Carnaval, quando eu chegava da escola, embora eu nunca tenha gostado de carnaval, assim, mas é um exemplo, eu chegava e tava todo mundo falando: ah, no carnaval foi isso, foi muito legal, e várias outras coisas. E aí, assim, por algum momento eu desejei estar no mesmo lugar que elas e ouvir músicas assim que essas amizades me apresentavam. E eu diria que isso me prejudicou um pouco na minha essência, no meu engajamento espiritual mesmo, no meu relacionamento com Deus. Mas graças a Deus isso na minha vida foi momentâneo. E aí é por isso que. E não assim, eu tô dando o meu exemplo, mas tem amizades que realmente te levam para caminhos que vão te trazer consequências graves. E é por isso que a gente tem sempre que prestar atenção no tipo de amizade que a gente quer ter por perto, no tipo de amigo que a gente deseja ter. Se você vê que um amigo te exerce uma má influência, um amigo que não te corrige quando você está errado, então é um tipo de amizade que eu não te aconselho a ter por perto. Porque o verdadeiro amigo, ele vai te corrigir, ele não vai falar só aquilo que você quer ouvir. Ele vai ser de Uhum. confiança e também ele vai, ao mesmo tempo que ele vai passar momentos bons com você, ele vai estar com você em momentos ruins, e ele tá aí para isso, para te orientar, para te aconselhar. Mas esses conselhos vão ser bons ou ruins, essas influências vão ser boas ou ruins. E aí vai depender do tipo de amizade que você tem. É verdade. Então é importante também a gente ter conhecimento da palavra de Deus, né? Para que a gente possa, assim, se guiar. Porque você recebe um conselho de um amigo, você fala assim, cara, esse cara tá falando a verdade, ele tá falando uma coisa boa para mim. Mas se você não conhece a Bíblia e não sabe o que Deus tem pra gente,
que acontece? Você fica assim, poxa, vou acreditar no meu amigo, né? Então, assim, é importante a gente ter conhecimento da palavra do Senhor também nesses momentos, né? Sim, a Bíblia fala, acho que se eu não me engano, em Provérbios 13:20, que aquele que caminha com sábios tornará-se cada vez mais sábio, e aquele que caminha com tolos acabará mal. E na Bíblia tem exemplos de pessoas que tiveram boas influências e de pessoas que não tiveram. Igual o exemplo de Daniel que você deu, é um exemplo de uma amizade boa, né, que influenciou para o lado bom. Mas também tem aquelas amizades que influenciaram para o lado ruim. Em 2 Samuel, se eu não me engano, capítulo 13, fala sobre a amizade de Aminon e Jonadab. E aí a Bíblia fala que Aminon ele tinha um desejo errado pela própria irmã. E ele Uhum. foi e contou isso pro seu melhor amigo, que era Jonadab. E aí Jonadab teve a oportunidade de corrigir ele e de ajudar ele, mas no lugar disso ele pegou e influenciou Aminon, né? Ajudou Aminon a arquitetar um plano para violentar a própria irmã. E aí isso acabou trazendo assim uma ruína muito grande para a vida de Aminon, porque ele magoou profundamente o pai dele, que era Davi, e acabou que ele morreu, porque o irmão dele ficou com tanto ódio dele que matou ele. Então, assim, olha como a influência de amizades ruins, né, pode te levar a consequências graves também. É por isso que é importante a gente saber tipo assim, usar a Bíblia mesmo, igual você falou, como parâmetro para as nossas amizades, os nossos relacionamentos. É, e ficar atento, né? Porque a gente pode gostar das pessoas, nós podemos ajudá-las, mas a gente também pode estar atento se essa pessoa está nos levando para um caminho bom ou não, né? Porque muitas das vezes Deus também ele nos encaminha e a gente precisa seguir o nosso caminho e deixar coisas para trás, coisas que nos apreendem, coisas que nos seguram, né? De estar seguindo o nosso propósito. E eu queria te perguntar isso: você acha que tem pessoas que te ajudam no seu propósito? Porque, assim, a gente acredita que todos nós temos um propósito de Deus na nossa vida, todos nós temos um porquê, porque fomos chamados, né? Deus, ele coloca a gente no mundo e ele coloca um propósito junto. Ninguém vem ao mundo sem propósito. Verdade. E você acha que tem algumas pessoas que te ajudam, assim, a caminhar, que te fazem ver? Igual, por exemplo, eu, né? Vou falar rapidinho. É, toda conversa que eu tenho, todo bate-papo que eu tenho no sábado, eu aprendo alguma coisa. Né? Nós tivemos um bate-papo com a nossa amiga no sábado passado e ela falou muito sobre a Bíblia, sobre a leitura bíblica, e aquilo me incentivou a ler mais. Então, assim, são amizades que te trazem para mais perto do seu propósito. Você acha que tem? Que assim, que você tem pessoas que caminham com você e que estão, poxa, você está às vezes meio desanimada, a pessoa, não, vamos embora, vamos fazer alguma coisa, vamos mexer. Tem isso? Existe? Tem, com certeza tem. Eu tenho aprendido assim que ninguém caminha sozinho, ninguém faz nada sozinho, ninguém consegue fazer alguma coisa sozinho. Então, o tempo todo a gente precisa de pessoas. E quando a gente tem pessoas que caminham com a gente nos mesmos propósitos, nos mesmos objetivos, eu acredito assim, e tenho vivido isso na minha vida, que o caminho ele se torna mais agradável quando a gente tem a companhia de um bom amigo. E assim, você consegue avançar nos seus objetivos. Porque igual você falou, assim, nem todo tempo a gente consegue cuidar. Às vezes quem precisa de cuidado é a gente. E aí, quando a gente tem Uhum. amigos que entendem, que te motivam no seu propósito, que sabem, né, dos seus objetivos, mesmo que você passe assim, por momentos de dificuldade, isso é compartilhado. Você não passa por isso sozinho. E com certeza é como se isso fosse um gás, né? Hoje você está desanimada e você recebe aquela mensagem e fala: Não, não é assim, vamos pensar por outro ângulo. Ou senão te aconselha: Não, tenta por esse jeito, né? Tenta por esse lado. Olha, e isso te ajuda muito, muito mesmo. É, a Bíblia fala assim que não é melhor serem dois do que um, porque se um cair, o outro levanta. Então é assim, Verdade. assim, você passa por uma dificuldade, mas você passa assim, na certeza que você tem alguém que está te ajudando.
E aí esse amigo, e eu tô falando de amigo pessoa física mesmo, aquela pessoa assim que Uhum. você chora e que te ajuda, te faz ver as coisas assim por um ângulo diferente. E isso, nossa, eu tenho muitas pessoas assim na minha vida. Eu sou muito grata a Deus por isso, porque eu tenho certeza que eu não teria chegado até onde eu estou se eu não tivesse amigos que se importassem comigo e que me motivassem a estar onde eu estou. Porque muitas vezes a gente pensa em desistir. E aí, se não for um amigo ou alguém que realmente seja uma influência boa na sua vida, né? Às vezes eu paro e penso assim, poxa, é difícil, mas olha fulano, fulano é igual a mim, sujeito a falhas, e olha onde ele tá. E aí você se inspira naquilo para você também conseguir caminhar. E isso também é muito importante. Por isso que essas influências têm que ser boas. Essas pessoas têm que te levar realmente o que você disse, para caminhos perto de Deus, que te aproximam de Deus. E eu tenho muitas amizades assim. Muitas amizades que eu olho e falo assim, nossa, olha como que fulano tá. Caraca, um dia eu vou chegar assim, um dia eu vou ser assim. E isso é muito importante, de verdade. Na nossa caminhada com Deus é muito importante. Porque nem todo tempo é fácil. E aí eu acredito, assim, realmente que Deus envia pessoas realmente para te ajudar e para te manter de pé, né? Para te ajudar a caminhar. Eu realmente acredito nisso. É verdade, Gi. E ter pessoa que nos inspira não faz mal nenhum, porque a inspiração é um sentimento bom. Poxa, eu olho você e falo, cara, como que a Gi é focada, é centrada, eu quero me inspirar nela. E aí você pega e começa a fazer como ela, né? Eu acho assim, cara, isso é muito importante. Inspiração é diferente de inveja, né? Não tem nada a ver, é totalmente diferente. Você se inspirar, você olha e fala assim, poxa, a Sabrina, ela lê muito a Bíblia, que legal, quero fazer Você isso também. aprender, né, com a pessoa. Você, assim, Exatamente. é, igual na Bíblia. A Bíblia tem vários exemplos de pessoas que conseguiram, né, alcançar o objetivo e de pessoas que infelizmente não conseguiram. E aí a Bíblia serve para isso também, como um parâmetro. Ah, sei lá, fulano deu certo. Ah, então vou fazer desse jeito porque eu sei que deu certo. Segundo a experiência, né? E aí tem pessoas que Exato. você vê, ah, não, olha, fulano fez por esse lado e acabou dando errado, então vamos cortar e fazer por outro jeito. Isso não é errado. É exatamente isso, é a gente aprender com os nossos erros e ensinar as outras pessoas. É igual mãe, não é? Você é a mãe, você sabe. Quando você leva o Miguel num médico que é muito bom, você recomenda aquele médico para outra mãe, ó, leve fulano que fulano é ótimo. É uma inspiração para você. Você levou e cuidou bem do seu filho. E aí a gente também se inspira em pessoas, né? Em pessoas que deram certo, que você vê que tá dando certo. Se tá dando certo, por que que a gente não pode também aprender com isso, né? E colocar em prática na nossa vida? Isso. Isso, é verdade. É isso aí mesmo. E aí, Gi, eu queria falar um pouquinho sobre o nosso projeto, o Projeto Conectados. Você é uma das cabeças do projeto, é diretora de marketing, diretora de novos projetos dentro do nosso projeto. Eu gostaria de saber o seguinte: vocês visam a amizade entre vocês, entre outros grupos de outras igrejas, entre outras pessoas? Como que é a visão de vocês em relação à amizade? Assim, tem restrição? Ou todos podem ser amigos? Todos são bem-vindos? Como que funciona isso? Assim, entre pessoal do Conectados, jovens de outras igrejas, pessoas que são de outras religiões. Fala um pouquinho para a gente como vocês pensam em relação a isso assim, mais ou menos. Então, a gente com certeza visa isso. Acredito que seja um dos nossos principais objetivos, né? Porque nós temos nossos objetivos a alcançar e esse está entre um dos nossos maiores objetivos. Realmente, assim, nós buscamos essa união, né? Entre pessoas que são de outras igrejas e também pessoas que não são da mesma religião que a gente. Eu vou chegar lá. Nós Aham. buscamos, assim, nos unir mesmo, sabe? Nós temos entendido que nós somos o mesmo povo, o mesmo corpo, né? E que nós precisamos realmente, de fato, nos unir para que essa união seja, de fato, concretizada no céu. Que não seja uma união, assim, que eu falo, eu sou unida, mas é de boca para fora. Não, a gente tem buscado meios para realmente sermos unidos. E aí, cada um, assim, hoje a gente já tem, né, uma galera que faz parte do projeto. E aí tem pessoas que são de outras denominações. E aí cada um desempenha a sua função de acordo com a sua habilidade, né, para que o reino de Deus
seja expandido, para que o amor de Deus seja levado até outras pessoas. E com certeza outras pessoas que não são da mesma religião que a gente são bem-vindas. Porque, assim, o nosso objetivo maior é poder fazer a diferença na vida de alguém. Assim, a gente tem vivido num mundo turbulento, um mundo violento, né? Um mundo onde, de forma geral, o amor tem se esfriado muito, né? Pessoas, assim, situações que a gente vê e pensa assim, nossa, aonde a gente está chegando e aonde a gente vai chegar se continuar desse jeito. Então, assim, o nosso objetivo é, de fato, levar o amor, levar o carinho, levar, assim, mostrar que ainda tem solução, né? Levar Deus, porque eu acredito que Deus seja um só, independente de credo, religião, Deus é um só. Então, assim, ouvir essas pessoas, ajudá-las, né? Que seja com uma mensagem, com, com um pouco, com uma canção, alguma coisa. E também ajudar de forma material, né? Porque é um dos nossos projetos também, ações sociais. E assim, de fato, toda pessoa que sentiu o desejo no coração de participar, sabe, de contribuir com isso, sabe, de levar o amor ao próximo, será muito bem-vinda no projeto. Todos são bem-vindos, nós não fazemos exceções de ninguém. Todos serão muito bem-vindos. Quem quiser participar, quem estiver na live, é só entrar em contato com a gente, que vai ser muito bem-vindo no nosso projeto. E você também que queira conhecer o projeto, né? Será muito bem-vindo também. Com certeza. É verdade, Gi. Quando a gente se reuniu assim pelas primeiras vezes, né? Pausou aqui, peraí, deixa eu só. Vou- Quando a gente se reuniu uma das primeiras vezes, eu lembro que a coisa principal assim que estava no nosso coração era o amor, com- né? É de levar realmente o amor para a vida das pessoas, porque a gente vê que o sentimento de amor verdadeiro, aquele que você se preocupa com as pessoas, que você olha e vê que a pessoa está numa situação ruim e você quer fazer alguma coisa e você vai fazer alguma coisa, que isso realmente tem se esfriado. Na Bíblia fala que o amor de muitos se esfriaria nos últimos tempos. E isso tem se cumprido, né? E se eu não me engano, é João 10:10 que fala que o Senhor tem vida e vida em abundância para gente. E a gente tenta passar isso, que existe realmente as dificuldades que todos nós passamos, mas que Jesus tem uma vida abundante para nos dar. E a gente consegue viver essa vida abundante em meio às dificuldades. É uma coisa um pouco controversa que quem não vive talvez não entenda, mas existe, a gente vive isso, não é verdade, Gi? Hoje a É, gente e está levar. passando pandemia, com medo É todo verdade. mundo, mas mesmo assim a gente tem a alegria de viver no Senhor. E isso é assim uma das coisas que a gente tenta mostrar para as pessoas e tenta trazê-los para perto da gente para que elas conheçam isso, né? É um dos nossos intuitos também. E ajudar, né? Mostrar que as pessoas podem contar com a gente, que a gente está aqui realmente para servir, para ajudar, para mostrar assim que não precisa desistir, que tem outra saída, né? E essa ajuda E, é dentre a necessidade da pessoa naquele momento, né? Às vezes a pessoa só precisa que alguém sente e escute ela. Ou às vezes a pessoa só precisa de um abraço. E um dos nossos objetivos é isso, mostrar que as pessoas são importantes, que existe um amor, que existe alguém que ama elas, que zela por elas. E isso, assim, qualquer pessoa que queira contribuir com isso e ajudar será muito bem-vinda. Não vamos, assim, muito bem-vinda. exigir ninguém de participar do projeto. Até porque o projeto É não é verdade. nosso, né? O projeto é de Deus. E Deus ama É a de Deus. todos. Deus enviou Jesus por É todos. verdade. Então, todos podem participar e todos têm acesso ao projeto. Inclusive, a gente precisa muito de pessoas, né, Gi? Às vezes a gente tem alguma ideia nova, a gente quer fazer alguma coisa e falta gente. Aí fica toda vez as mesmas pessoas, e isso é uma coisa que nos incomoda, porque a gente não quer toda vez aparecer a nossa cara toda vez no projeto. A gente precisa que outras pessoas se levantem, a gente tem pedido isso a Deus. E na Bíblia fala, né? A seara é grande e os ceifeiros são poucos. Realmente são poucos. Jesus manda para nós aqui mais gente, que a gente precisa de gente que queira, né? Fazer o bem mesmo pela cidade, assim, sem intuito financeiro, porque a gente não tem nenhum intuito financeiro, a gente não tem arrecadação de nada, né? A gente não tem isso. Quando surge algum projeto que a gente precise
de participação, aí é diferente, mas a gente não tem arrecadação, não tem mensalidade, não tem nada disso, nenhum fim lucrativo, né? E eu queria aproveitar e continuar nesse assunto aí do Rapidinho, projeto para né? pessoas também. Alves está perguntando qual o nome do projeto e pedindo para você mandar o link. Depois você manda. Ah, tá joia. Eu vou colocar o link aqui embaixo na descrição e já seja muito bem-vinda, Beatriz. Né? Que bom que você está aí. É, Isso é muito bom. Vocês se baseiam em algum versículo para assim, em relação a essa união, em relação a esse amor? Vocês têm algum versículo assim chave de vocês do projeto Conectados com Cristo? sim, o versículo encontrei em Mateus 18:18, na parte A do versículo. É, vou só ler aqui, para mim não estar errado. Digo a verdade, tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu. Esse versículo que nós usamos como base para a nossa união no projeto, né, com o objetivo assim de realmente unir as pessoas, de unir a igreja, né, de Cristo, de unir assim pessoas que queiram participar do projeto, né? Nós buscamos de fato essa união e nós queremos realmente assim levar o amor às pessoas e para que isso aconteça, nós primeiro precisamos nos amar, né? Então, se nós somos todos de uma igreja, se nós entendemos que nós somos o corpo de Cristo, e aí isso é independente de denominação, primeiro nós precisamos nos amar. Se nós nos amamos, nós conseguimos amar outras pessoas. Então nós usamos isso, que nós possamos nos unir, nos ligar aqui na Terra, para que de fato mesmo, essa união seja concretizada no céu. É verdade. E o Senhor Jesus, ele fala que nós somos um só corpo. E o corpo precisa de todos os membros. Então a gente acredita isso, que eu sou a mão, uma outra pessoa de uma outra denominação qualquer é o braço, e a gente se unindo aqui na Terra, a gente consegue fazer um trabalho mais bem feito, né? A gente consegue levar a palavra do Senhor para mais pessoas, né? Então, E o nosso trabalho é um trabalho que a gente faz, pode falar. todos são importantes. No corpo não tem um membro que seja mais importante que o outro, né? O braço não é mais importante que a perna. Poxa, imagina você. Tem pessoas, né, que perdem o braço e quanta falta faz aquele braço para aquela pessoa. Não significa só que porque um está mais acima, o braço está mais acima da perna, que o braço é mais importante. Não, todos são importantes. Todas as funções que são desempenhadas são importantes. Desde a pessoa que fica atrás das câmeras até a pessoa que aparece, tudo é importante para que o alvo seja alcançado e tudo é importante para o crescimento do projeto em si. Então, todos que estiverem no projeto, todos que já fazem parte do projeto, que fique ciente, né, que a sua participação é muito importante para nós. Independente da função que você tem desempenhado. Eu acredito que tem pessoas que ainda estão se descobrindo no projeto, mas, assim, quando elas se descobrirem e só delas já participarem e apoiarem, nossa, isso pra gente já é um ganho muito, né? Já é um ganho muito grande, porque é tudo muito necessário. Todos É são. verdade. E não é fácil, né, Gi? As lutas vêm, né? É, Às vezes a gente pensa assim, meu Deus, como tá difícil. Eu precisava, às vezes, de uma palavra. Esses dias eu tive conversando com uma das meninas que participam, não é da nossa denominação, e eu falei com ela, nossa, você não tem noção quão importante a sua palavra de incentivo pra gente. Porque a gente precisa de pessoas que estejam também nos cobrindo com oração, é, né? Que estejam joando pelo projeto, que estejam doando 1 quilo de alimento, ou que estejam só trazendo uma palavra de incentivo. Poxa, gente, continua, tá muito legal o que vocês estão fazendo, tá surtindo efeito na cidade, as pessoas estão sendo alcançadas. Então, isso tudo é muito importante. A gente realmente sozinho não vai a lugar nenhum. quando a A gente pessoa, precisa de um amigo. quando uma pessoa assim compartilha algo pra gente já é um ganho muito grande, né? Porque os amigos delas vão ser alcançados e isso pra gente já é uma vitória, né? Simples fato Verdade. de compartilhar numa rede social ou de compartilhar com seus familiares, pra gente também já é um ganho, né? É verdade, é assim. E tem vários outros versículos também que falam sobre a questão dos membros aí que você falou. Romanos 12, se não me engano, 4, fala sobre o corpo de Cristo, cabeça, o corpo e os membros. E todos realmente são muito importantes. Não sou eu mais importante que a Gislane, não é a Gislane mais importante do que nenhum outro que participa com a gente. Né? Nós convidamos a todos a entrarem no WhatsApp,
a fazerem parte desse grupo, né? E que a gente possa estar somando na nossa cidade, ou aonde a gente estiver levando a palavra do Senhor, que ela possa estar sendo conhecida e as pessoas possam saber que existe um apoio, existe alguém que está ali disposto a te abraçar, né? A gente, quando a gente pode, sempre que possível, a gente homenageia as pessoas, né? Grupos, igual a gente fez esses dias aí, em homenagem ao pessoal da saúde, no dia da enfermagem. E assim, a gente teve um retorno muito bom e acaba que a gente, assim, ganha muito mais do que eles, quando eles, poxa, agradecem, eles se sentem bem com aquilo, né? A Gi participou, Gi, não foi legal? Foi, é muito gratificante, porque às vezes a gente até, igual você falou, a gente não tem questão financeira, né? Mas aí às vezes a gente Uhum. pensa assim, ah, vou fazer uma coisa grande, mas aí acaba que, de certa forma, a gente precisa do financeiro. E aí a gente faz uma coisa assim, super simples, pequena, e que faz uma diferença muito grande na vida das pessoas, né? Isso é muito, muito importante e interessante. Porque às vezes, assim, o que é assim talvez simples pra gente, né? Mas faz uma diferença tão grande na vida das pessoas. E isso, assim, traz um retorno que realmente tá valendo a pena, né? Porque, igual você falou, nem sempre é fácil. Mas aí, quando a gente tem esse retorno positivo, é muito gratificante mesmo. E isso te anima, né? A querer fazer mais e a estar sempre buscando novos meios, novos projetos, para que todos de fato sejam alcançados. É muito legal mesmo. É verdade. E a gente poderia estar parado aí na pandemia, todo mundo estacionado, sem fazer nada, e a gente tem se movimentado, né? E se movimentado por amor ao nome de Cristo. E, cara, eu acho isso muito legal. Quando eu pego igual a Gislane, uma pessoa nova, jovem, muito mais jovem do que eu, que, cara, é tão engajada como eu. Ela se movimenta tanto quanto eu e tem tanto amor pelas pessoas. Cara, isso é muito bonito, é muito legal de se ver. E aí te anima. E aí, quando eu pego um exemplo igual o seu, Gi, me anima a continuar, me anima a fazer, porque eu quero ver outros jovens também, assim, mexidos com coisas boas, entendeu? Que se mexem por coisas boas, que tem amor ao próximo, né? A gente tem visto tanta coisa ruim acontecendo, a nossa cidade é muito pequena, e a gente tem visto jovens, adolescentes que se cortam, né, que não tem tanto amor à vida, que pensam em suicídio, e a gente assim, a gente tenta fazer alguma coisa por essas pessoas, né? A gente tenta primeiro orando, né? A gente começa por aí, orando por essas pessoas, orando por essas vidas e tentando fazer alguma coisa. Realmente a gente às vezes barra em algumas dificuldades, mas o nosso objetivo realmente é levar esse amor, porque a gente tem esse amor vem de Deus, né? Esse amor vem do alto, e isso é muito importante para que a gente possa estar distribuindo esse amor para outras pessoas. A gente faz a roda de violão também, né, Gi? Que a E gente convida todos para participar. E é um momento muito bom de interação, onde as pessoas às vezes ficam com vergonha, mas param, ouvem um pouco um louvor, ouvem uma palavra, né? E a gente, assim, a gente também está aprendendo com Jesus como fazer, está aprendendo uns com os outros como fazer, mas a gente, tudo que a gente faz é de coração mesmo, né, Gi? eu diria que o nosso lema, assim, na minha opinião, é que nós amamos vidas. Então, É, toda a vida a gente zela por isso. Nós amamos as pessoas, nós amamos vocês. Às vezes você pode estar falando assim, ah, Islane, você nem me conhece. Não, mas Jesus te conhece e nós te amamos sim, nós amamos vida. Você é uma vida e nós te amamos. E nosso objetivo não é aparecer, não é ganhar dinheiro com isso, porque se fosse isso, a gente, né? Mas assim, nosso objetivo de fato é que as pessoas se sintam amadas, que as pessoas vejam, né, que Deus ama elas, né, que existe solução para a vida delas, né? Quantas pessoas, eu diria hoje, estão aí desoladas, né? Tristes ou pensando em tirar a sua própria vida. E nós queremos alcançar essas pessoas. De fato, nós assim, é porque nós temos que gerenciar muitas coisas, né, Sabrina? Temos que gerenciar é, projetos, temos que gerenciar a nossa vida pessoal, temos que gerenciar os nossos afazeres dentro da nossa igreja, mas o nosso objetivo mesmo é atingir muita gente. Mas não é para que o projeto cresça, assim, não, é para que o nome de Jesus de fato apareça e que as pessoas sejam alcançadas por esse amor. Da mesma forma que um dia Deus amou a vida da Sabrina, e eu conheço o testemunho dela, e ela conta isso da mesma forma que Deus me ama, nós queremos também passar esse amor até vocês. E de fato é isso. Não temos objetivo nenhum de querer aparecer.
Não é o nome Sabrina, não é o nome de Slane, não é o nome de ninguém, não é a Igreja Quadrangular, não. É o projeto Conectados com Cristo que tem o objetivo de alcançar vidas. E isso que seja através de uma canção, igual a Rota de Violão, que seja através de uma simples homenagem, que seja através de uma coisa física, né? Um material. Ah, às vezes a pessoa está passando por uma necessidade. Nós também temos o objetivo de fazer com que isso cresça, de poder ajudar. E aí nós também pedimos a contribuição de vocês, vocês que queiram nos ajudar. Como nós falamos, todos são bem-vindos, nós precisamos de pessoas e vocês serão muito bem-vindos. Em nome de Jesus. Nos ajudar com a presença, né, com a participação mesmo, Divulgando. contribuindo com isso. Às vezes a pessoa sabe cantar, vem cantar com a gente. Às vezes a pessoa sabe tocar um instrumento, é super bem-vindo. Às vezes ela gosta de falar a palavra do Senhor, trazer uma reflexão. Ou então ela quer simplesmente fazer parte do grupo e crescer junto com a gente. É muito bem-vindo, todos são muito bem-vindos, né? E quem faz é Jesus através da gente. A gente realmente só se coloca à disposição. Ninguém aqui é mestre em nada, ninguém é mestre na palavra do Senhor, muito pelo contrário, a gente aprende a cada dia e a gente assim coloca realmente a cara a bater, vamos dizer, né? A gente se dispõe. O que a gente sabe fazer é se dispor mesmo, é estar à disposição para que o Senhor possa nos usar, né? E eu estou vendo aí que o Senhor ele tem colocado pessoas, né? A Beatriz está falando com a gente aqui. E, Beatriz, você já é uma nossa. Você já é uma conectada com Cristo. É uma Todos são muito coisa. bem-vindos, né? A Aninha também entrou aí. A Aninha também é muito bem-vinda. Todos são muito bem-vindos. A gente realmente, assim, não exclui ninguém. Todos são importantes e a gente precisa realmente da participação de todo mundo, né? Isso. Eu queria te perguntar, Gi, assim, se você acha que é difícil nesse mundo de confusão que a gente vive, tanta coisa acontecendo, tanto medo, né, que a gente tem assim o tempo todo, tanta dificuldade. Você acha que como que é ter uma vida reta diante de Deus? Como é que você faz para todos nós somos pecadores. Todos nós erramos, né? Ninguém aqui é santo, a gente tem nossos erros, nossos pecados e a gente procura não cair no mesmo erro, a gente procura pedir perdão, né, a Deus por nossos pecados, mas como que a gente dá uma dica pra gente? Como que a gente faz pra gente ter uma vida reta diante de Deus nesse mundo de confusão que a gente está vivendo? Então, Sabrina, primeiro assim, existem muitos exemplos na Bíblia que a gente pode seguir, né? Vários homens e mulheres comuns que viviam assim em situações talvez iguais ou piores do que a nossa e que conseguiram vencer e chegaram assim no seu objetivo e tiveram uma vida reta com Deus. Davi foi um, Daniel foi um, né? Daniel foi ameaçado a ser lançado na cova dos leões só porque ele orava a Deus e ele tinha uma vida com Deus. E aí você vê que Daniel não deixou de fazer isso simplesmente porque ele foi ameaçado. Ele continuou fazendo e por causa dele o nome do Senhor foi engrandecido. E aí eu entendo assim, ter uma vida reta com Deus. Eu entendo que é uma escolha que nós temos que nos reafirmar todos os dias, né? É uma escolha que nós fazemos. Viver com Deus é uma escolha. Quando você acorda, você tem 1 milhão de escolhas para fazer. E dentre essas escolhas hoje eu escolho ter uma vida com Deus. Hoje eu escolho, né, ter Deus na minha vida. E isso é uma escolha que nós temos que fazer todos os dias. E às vezes eu acho que os jovens, vou falar assim, jovens, porque é o meu público, assim, mais, né? E às vezes a gente tem, assim, medo dessas renúncias, né? Porque para ter uma vida com Deus, às vezes nós teremos que abrir mão de certas coisas. Só que nós temos que entender que quando nós escolhemos alguma coisa, automaticamente nós renunciamos outra. Então, essa escolha, ela está presente todos os dias. Todos os dias, né, o mundo vai te oferecer coisas. E todos os dias Deus vai te oferecer as coisas também. E aí, essa é uma decisão que tem que vir de dentro de nós, né? Eu escolho as coisas de Deus. Ou não, eu não escolho. E aí, isso é uma escolha que você tem que se firmar com Deus, né? A palavra do Senhor fala, Jesus fala assim: aquele que quiser vir após mim, pegue a sua cruz e siga-me. Então, isso é uma escolha. Eu quero ir após Jesus? Sim. Então, eu tomo a minha cruz e sigo ele.
E aí eu entendo dessa forma, né? Tem até uma música do Thales Roberto, né, que fala: eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Então, assim, é uma escolha nossa. Nós temos que escolher. Eu posso aqui ficar horas falando de quem é Jesus e do que Jesus pode fazer na sua vida, do que Deus pode transformar. E de fato, né, isso acontece, mas você tem que escolher se você quer realmente ter uma vida com Jesus. Porque Deus, ele nunca vai te obrigar a nada. Deus, ele não entra invadindo, derrubando, te forçando, não. Deus é amor, né? E Deus, ele espera que você dê o primeiro passo. A partir do momento que você der o primeiro passo, aí sim, ele vem, transforma, muda, né? E age na sua vida. Mas primeiro a escolha tem que partir de você. E eu também, assim, uma coisa que eu sempre procuro fazer é ler a Bíblia, né? Acho que a Bíblia é o nosso ensinamento e tudo que nós precisamos, de fato, tem aqui. É por isso que Deus deixou ela pra gente. E tem muitos homens e mulheres que, de fato, tiveram uma vida com Deus e são pessoas assim que a gente pode aprender, tanto com seus erros, tanto com seus acertos. E aí a gente se assemelhar a essas pessoas e buscar isso para nossa vida também. É isso aí, Gislane. A Gislane tem vencido os medos dela, eu tenho vencido os meus medos para estar, né, concluindo trabalhos, para estar levando o que o Senhor nos pede, porque assim, quanto mais a gente lê a Bíblia, quanto mais a gente ora, quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais ele se revela a nós. E isso é real. Porque quando você começa a ler a Bíblia, porque a gente fala de ler a Bíblia, aí, poxa, é difícil, né? Não é fácil. Mas quando a gente começa assim, ler, não entende muito e tal, e o Senhor vai dando entendimento. Ele vai vendo o nosso interesse e ele vai depositando sabedoria em nós e a gente começa a entender melhor. Hoje, quando eu pego para ler a Bíblia, eu falo assim, vou ler um versículo, um capítulo. Aí quando vê, eu tô lendo dois, três, quatro, porque me interessa, porque eu entendo. Mas no começo eu não entendia. Então eu pegava, saía lendo aquilo tudo e às vezes não entendia nada, voltava, não entendia, mas o Senhor vai trazendo sabedoria, né? O Senhor, ele se revela o quanto nós o buscamos, na verdade, Gi. Isso. E quanto mais Independente se você é jovem ou mais velho, cara, o Senhor se revela a quem o busca, independente da idade, né? Eu te cortei, desculpa, falei. Não, e assim, quanto mais a gente lê, mais a gente entende, mais a gente aprende, mais a gente, tipo assim, pega assim, coisas que são de Jesus e traz para nossa vida. Tem um versículo que eu não lembro muito bem, mas ele fala assim, que Jesus fala: sede meus imitadores. Então, a gente está falando Aham. sobre amizade, sobre influência. Imagina você se influenciar e se inspirar em Jesus. Quantas coisas boas você não vai ter na sua vida, né? Um exemplo de amor vivo mesmo, um exemplo de pessoa assim, eu nem sei o que falar de Jesus, porque tudo que eu falar aqui não vai ser o suficiente para descrever a pessoa que ele foi, a pessoa que ele é, né? E você vê que Jesus não fazia acepção de ninguém, que Jesus era, sim, trazia uma paz, trazia um diferencial na vida das pessoas, né? Simples, né? É, uma pessoa simples, que se assentavam com outras pessoas e não julgava ninguém, assim, pelo, né? E aí, poxa, imagina você se inspirar em Jesus. Que é inspiração melhor do que essa, né? É verdade. Nosso melhor amigo, né, Com Gi? certeza. Vamos finalizar falando sobre isso. João 3,16, né? Infelizmente, o tempo passa muito rápido. E a gente falou assim, cara, eu falei com a Gislane, não vai dar tempo da gente falar tudo numa live só, a gente vai ter que fazer mais. E o tempo passa muito rápido. Em João 3,16, ele fala sobre o amor de Deus por nós, que deu o seu filho, né? E o amor de Jesus por nós, que entregou a sua vida para morrer por nós. Gente, a gente está fazendo uma homenagem aí, que vai sair no dia 19, né? E essa homenagem, ela fala sobre, ela conta, né, em um vídeo, a história de Jesus, o que Jesus passou por amor a nós. Então, realmente, ele é nosso melhor amigo. E hoje, eu vou falar rapidinho para você poder finalizar para gente. Hoje, eu tenho ele como melhor amigo mesmo. Quando eu passo alguma dificuldade, essa semana eu passei umas dificuldades em relação ao trabalho, e antes de eu começar a chorar e me desesperar, eu peguei e falei assim, não, cara, eu vou falar com Jesus, eu vou orar, eu vou fechar meus olhos. Eu fiz isso sozinha, meu marido estava trabalhando, meu filho não estava em casa.
E eu fechei meus olhos, eu comecei a falar com Jesus. Falei, Jesus, o Senhor tem a solução. O Senhor tem o que pode me ajudar. Me ajuda, me dá serenidade. E aí eu fui me acalmando. E realmente, assim, é um testemunho que eu quero contar num outro dia para vocês. Que Jesus, assim, virou tudo de cabeça para baixo. Parecia que eu ia ficar sem meus recursos financeiros. Parecia que estava tudo perdido. E, de repente, do nada, eu recebo uma proposta de aumento de salário. Olha, No meio da crise, no meio da pandemia, todo mundo sendo mandado embora. É um testemunho, gente, que como Jesus nos ama, é amor, amor de amigo. Então, assim, gente, não duvide em momento algum, sabe? Se aproxime, chegue perto de Jesus, sabe? Fale com Ele, busque por Ele. Chegue perto de pessoas que estão nessa busca também, porque nós estamos nessa busca, nós não somos nada, nada mesmo. Tudo que a gente faz é nada, sabe? Perto do merecimento de Deus e Jesus, do que tudo que eles fazem por nós. Então, assim, o Senhor, ele reverte tudo. Se você está vivendo angústia, tribulação, está achando que sua vida está sem graça, que não tem mais ânimo para viver, cara, busca Jesus. Jesus é tudo na nossa vida. Gi, finaliza para a gente, que a gente está quase terminando o nosso tempo. Fala aí um pouquinho sobre isso para nós ainda temos 3 minutinhos. então, é igual você falou, Jesus é o nosso melhor amigo, né? Então, hoje a gente falou sobre amizade e, de fato, nós precisamos de pessoas que nos ajudem, mas nós temos que entender, né, Sabrina, que nós, seres humanos, somos falhos, nós somos sujeitos a falhas todo o tempo. Nós não somos perfeitos. Se nós fôssemos perfeitos, nós nem estaríamos aqui, né? Então, eu quero que você entenda que esse seu melhor amigo, que esse amigo que você tem aqui na Terra, né, pessoa humana, ele pode um dia te decepcionar, ele pode um dia falhar com você, mas que isso não venha servir para você desistir da sua vida ou desanimar, não, que você possa se lembrar de fato desse melhor amigo que a Sabrina falou, que você possa olhar para Jesus e ver que ele ama a sua vida, que ele zela pela sua vida. E que não existe outro amigo, não existe ninguém na face dessa terra que te ame tanto, igual Jesus te ama, né? Alguém que entregou a sua vida por amor a você, alguém que entregou a vida dele por amor a você, alguém que te amou antes que você existisse no ventre da sua mãe. Então, que de fato você venha viver esse amor na sua vida, que você possa fazer de Jesus o seu escudo, o seu melhor amigo. Hebreus 12 diz, 2 diz, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então, que você possa manter o seu foco em Jesus, que você tenha seus amigos, sim, mas que acima de tudo Jesus possa ser o seu melhor amigo. Que no momento de crise, eu tenho certeza que ele nunca vai te abandonar. No momento de felicidade, ele também nunca vai te abandonar. Porque tem uma promessa dele que diz: não te desampararei e não te deixarei. Estarei convosco todos os dias. Então, todos os dias, Jesus está com você. Até naquele momento, né, que a gente pensa: ah, hoje eu tô solitário, hoje eu tô sozinho, ninguém me ama. Cara, como que ninguém te ama, né? Alguém que morreu. Cara, eu lembro que quando eu era mais nova, eu falava: ah, ninguém me ama. Nossa, como assim ninguém me ama, né? Alguém morreu no meu lugar. Então, assim, sabe que Jesus de fato te ama, Jesus de fato é seu melhor amigo, que você possa fazer dele, assim, o seu escudo, seu socorro, né? Que antes de correr para contar ou compartilhar qualquer coisa para um amigo, pessoa humana, que você possa primeiro compartilhar com Jesus, que eu tenho certeza que ele vai ter o maior prazer em te ouvir. Amém? Amém, isso aí. Gente, que a gente possa levar hoje dessa live, dessa horinha que a gente ficou junto, que Jesus é o nosso melhor amigo, né? É isso mesmo que a gente falou, é tudo real. O Senhor morreu por nós e é isso que Ele quer, que a gente esteja perto dele, né? Que a gente possa contar com Ele, né? Porque Ele está disponível para nos ajudar. Amém? Queria agradecer, Gia, a sua participação. Eu sei como é difícil, mas o Senhor nos sustenta, o Senhor nos guarda. E olha que bênção tudo que a gente aprendeu hoje. Muito obrigada por você ter vindo, ter topado, né? E sábado que vem estaremos de volta aqui no mesmo horário, às 10h30 da manhã, com todos vocês. Né? Um grande abraço a todos. Muito obrigada a todos que participaram. Agradeço ao pessoal da rádio também, conectadosadm.net. Entre lá também, escute, tem reflexão. Né, Gi, muito obrigada. Um beijo. Obrigada. Todos
Fiquem com Deus, viu? Gente, bom fim de semana para todos. Deus abençoe vocês. Amém. Tchauzinho. Tchau.